Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo da lição. A lição desse trimestre, como vocês já sabem, carta de 1º e 2º Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Hoje aqui com a Aileen para falar um pouquinho sobre a 5ª lição, Vivendo para Deus. A lição fala bastante sobre mudança. A gente vem falando bastante sobre o cristianismo, sobre o que é ser cristão nas diversas esferas, e essa semana a gente falou muito sobre mudança. Eu costumo brincar que se alguém se torna cristão sem ocorrer mudanças ou sem ocorrer conversão, na verdade, ele é um agente secreto. Ele não teve mudança nenhuma na vida dele. E a lição fala bastante também como as outras pessoas começam a reparar essas mudanças na vida do cristão, de que essas mudanças não são fáceis, muitas vezes passam por sofrimentos, e sofrimentos na nossa maneira carnal de viver. E a importância desse sofrimento também. Sim, o que a gente aprende com isso, né? E fala sobre amor e perdão. Seguindo então aqui na lição, Pedro tem uma expressão que ele usa que nós devemos, como cristãos, ter o mesmo modo de pensar. Pedro diz então isso, e Paulo em algum momento também diz de que nós funcionamos como um corpo e que cada parte do corpo tem funções diferentes. Aí eu te pergunto, quem que está certo? Pedro ou Paulo? Eu acho que nessa questão os dois estão certos. Eu acho que uma coisa anda junto com a outra. Porque como cristãos a gente tem que ter uma unidade no pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo ideal. E tem que ter a unidade na forma de agir, no processo, na construção desse ideal, para atingir esse objetivo. Então uma coisa anda junto com a outra, e é o exemplo que a gente tem na igreja. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância para completar o todo. Até que engraçado que você mencionou a função da igreja, eu pensei quando eu estudei isso aqui sobre uma festa. Se você vai dar uma festa, você tem aquela pessoa que vai se preocupar com a limpeza do local, tem a pessoa que vai se preocupar em fazer o alimento, tem a pessoa que vai se preocupar em servir o alimento, e tem aquela pessoa que vai se preocupar em receber os convidados. Sim. Todos estão em uma unidade, para o mesmo propósito, mas não há uniformidade. Cada um vai ter tarefas diferentes e focos diferentes. E cada um tem a sua importância e o seu papel. E como o corpo que Paulo fala, né? Se algum deles não funcionar, o outro não consegue suprir. Estrutura todo o processo do corpo, a festa no caso. Exatamente. A lição fala também sobre o dever do cristão, que o cristão deve ser compassivo. É interessante essa palavra, né? Porque o compassivo, na verdade, é aquela pessoa que sente o que o outro está sentindo. Consegue se colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro. Tristeza, alegria. O cristão deve ser assim. Deve amar o próximo. Deve ser misericordioso e humilde com as falhas e dificuldades do próximo. Deve, novamente, aqui aquela frase que a gente falou 2 semanas atrás, crucificar o eu. Largar os nossos desejos e colocar os desejos de Deus acima dos nossos. E glorificar a Deus com o nosso exemplo. Seguindo um pouquinho mais para frente aqui, a gente entra na questão do batismo. Batismo e o sofrimento para a carne. Na questão do batismo, eu queria te perguntar uma coisa, Aline. Qual é o aspecto para você mais marcante nesse simbolismo do batismo? Eu tenho 3 opções, eu acho que esgotam o tema, mas talvez você tenha até uma 4ª que seja a sua preferida. Seria a graça, e seria o quê? O perdão dos pecados e a força que Deus nos garante que nós teremos para enfrentar esses pecados e termos uma vida de vitória. Seria a expiação, que é o fato então de nós participarmos tanto do sofrimento quanto da morte e também da ressurreição que Jesus passou, e aí sermos cobertos por essa glória de Jesus perante Deus. Ou a mudança, que é a escolha de nós não vivermos mais pela carne, assim assumindo a dor da luta contra essa carne, porque nós temos a propensão para a carne. Eu acho que é importante ressaltar que não dá para tirar a importância de cada uma das 3, mas para mim eu acho legal pensar no batismo como um compromisso que a gente faz com Deus, então eu acho que a mudança é muito forte para mim. Porque você se batiza e é uma aliança que você está fazendo com Deus, e isso fica mais forte na sua cabeça, desse compromisso que você tem, e a cada dia a importância desse batismo real com Deus. E então você consegue levar mais nas suas atitudes, você para lembrar dessa aliança, e assim você vai ter uma vida diferente. Eu consegui viver mais para Deus. Acho que essa questão da mudança pra mim é bem forte. Né? O tema da aliança a gente tem batido bastante nas últimas lições aí, né? As últimas 3 semanas, pelo menos, a aliança tem sido muito foco. Ainda sobre mudança, que é o tema central aqui, a gente tem uma questão que fala sobre
como as coisas que nós abdicamos e as reações que nós passamos a ter com o nosso dia a dia, as mudanças, como isso atinge as outras pessoas. Ou por estranheza, ou por insulto até, ou por aceitação de receber esse testemunho. E aí eu queria saber de você, existe algum testemunho que você ou deu, ou você viu, ou você até recebeu, que pela mudança de conduta da pessoa te atingiu, te marcou? Eu sempre falo, acho que eu tenho um exemplo desse dentro da minha casa, que é meu próprio pai. Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas antes ele não compartilhava muito desse momento com a gente, no sábado, de ler a Bíblia. E ele mesmo fala, ele consegue até falar melhor que eu, mas a partir do momento que ele começou a ler a Bíblia, a entender um pouco mais, a se entregar um pouco mais, ele realmente teve a vida transformada. E ele sente assim, ele fala que no trabalho ele se sente diferente, ele consegue se colocar mais no lugar das pessoas, ter a compaixão, consegue entender, olhar com os olhos diferentes mesmo. Então ele mudou tanto em casa quanto no trabalho, e as pessoas reparam isso. E conseguem falar, não, mas alguma coisa aconteceu. Não tá a mesma e é coisa. visível, exatamente. É o que você falou no começo, que não é o agente secreto, né? Não é o agente secreto. Eu achei interessante uma expressão que a lição usou nesse momento aqui, quando fala sobre isso, que a farra acabou, né? Uhum. E é interessante que a farra acabou, mas não é com pesar, né? Sim. Mas muito pelo contrário, é com alegria e gratidão. Sim, exatamente. Aqui eu acho muito legal, porque as pessoas às vezes têm uma imagem de você agora você não faz mais isso, você tá proibido de participar dessa farra. Não, pelo contrário, você se libertou disso, né? É uma vida transformada, mas com liberdade. Tivemos, acho que até 2 lições atrás, que fala que a primeira coisa que Deus nos faz é nos livrar da escravidão. E isso acaba sendo uma escravidão, né? Sim, exatamente. Vamos seguir um pouquinho mais pra frente. Eu até queria comentar contigo um momento aqui da lição que falou sobre as 3 reações que nós podemos ter quando alguém nos faz mal. Eu coloquei aqui em uma palavra, né? Nós podemos retribuir o mal com o mal, que seria a reação. Nós podemos retribuir o mal com nada, que seria a omissão. Uhum. E nós podemos retribuir o mal com o bem, que seria a contraposição. Sim. E essa é uma mudança que marca muito o cristão. Sim, é justamente o que Deus pede pra gente, que está no verso da lição, né? Sim. E ele fala que aqueles que retribuem o mal com o bem serão recompensados. Mudanças. E a lição fala sobre uma questão delicada, mas uma questão bem para os jovens, para nós jovens, que é a questão do relacionamento sexual e como o jovem tem que lidar com esse relacionamento sexual. Nós não estamos aqui num momento sem tabus, mas sem tabus vamos falar sobre esse assunto também. Pecados sexuais, e ali Pedro condena a sensualidade, o desejo, a luxúria, que o povo deveria se afastar disso. Também é condenado em algum momento da lição o adultério através de Batseba, o homossexualismo através de Sodoma e Gomorra, o incesto através de Corinto, tudo isso é mencionado pela lição. Mas aqui eu queria te fazer uma pergunta. O que mais te chama a atenção na questão da sexualidade? Eu tenho 4 opções, mas como sempre, se você tiver uma quinta, uma sexta que sejam mais interessantes, adicione. É a dualidade na questão sexual, que pode ser uma grande bênção, mas uma grande maldição, dependendo como usado. É o fato de que, como a lição coloca pra gente, a sexualidade ela é um reflexo, um exemplo da relação, da proximidade, da intimidade que Deus quer ter conosco. Então, marido e mulher têm a intimidade e a proximidade que Deus quer ter conosco. É o exemplo de que Satanás tenta corromper todas as bênçãos que Deus nos dá, até aquela bênção que vem desde o Éden, desde a história da humanidade, o crescer e multiplicar-vos, Satanás quer corromper. Ou é que, se mal usado a sexualidade, ele é perdoável como qualquer outro pecado. Então, aquele conceito de que não existe pecadinho e pecadão. O que te chama mais atenção? Então, mais uma vez, as 4 acho que são muito importantes, a lição pontua muito bem. Mas nesse aspecto que me chamou muita atenção, que eu li até alguns versos que acho que eu nunca tinha me atentado na Bíblia, eu achei muito legal, é a comparação que Deus faz dessa relação que ele quer ter com o povo dele, que ele relaciona da relação marido e mulher. E ele traz isso mostrando como a sexualidade é uma bênção que Deus deixou para o homem, que é justamente para aproximar a relação marido e mulher, para criar um ambiente bom para a criação dos filhos. E eu achei incrível os textos assim que fazem o paralelo, eu achei muito bonito mesmo, me mostra como a sexualidade é uma bênção de Deus e não é uma proibição nem nada como o diabo deturpou, né?
É interessante ver essa nova perspectiva por um tema que a gente já ouviu falar e já conversou várias vezes. Eu achei muito bonito, os versos são bem bonitos. Encaminhando para o final aqui, o amor cobre tudo, o amor perdoa muitíssimos pecados, é uma expressão usada em 1 Pedro 4:8. Mas a lição também coloca para a gente os deveres de um cristão. O cristão deve estar alerta, o cristão ele deve amar e perdoar, consequentemente. Ele deve servir os outros com os dons que ele recebeu. Ele deve ser hospitaleiro, ter relações sociais, como nós aprendemos na semana passada. E ele deve falar como cristão. Qual dessas características, escolha uma delas para falar para a gente em termos práticos, como é que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que, até assim, fechando um pouco dessa lição, que é vivendo para Deus, acho legal falar sobre o amor e o perdão, que acho que é o principal que Deus deixou pra gente, que é amar e perdoar. E quem ama, perdoa. Então, que a lição comenta o perdão perdoa multidões de pecado, eu acho que isso, o amor e o perdão, você causa um impacto muito grande na vida das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Para encerrarmos mesmo, como perdoar contribui para o nosso bem? Eu perdoo e eu melhoro. Como você encara isso? Eu acho que a igreja fala bastante sobre isso. Eu acho que é bem legal pensar que que o perdão ele faz mais bem para quem está perdoando do que para quem está sendo perdoado. Então perdoar é mais do que fechar o olho para alguma questão, mas é você conseguir se livrar de uma raiva, de um ressentimento que está fazendo mal para você mesmo. Ainda sobre essa questão do perdão, para encerrarmos mesmo, que o nosso tempo já está bem esgotado, se vocês tiverem a oportunidade de ler um texto de Ellen White na lição de sexta, explica por que Jesus escreveu os 10 mandamentos numa pedra e os pecados dos acusadores de Maria Madalena na areia, o que deve ou não ser apagado. Resumindo a lição, eu colocaria o seguinte: o cristão ele deve viver para servir, dentro dos princípios e com amor. Encerramos aqui então mais uma lição. Na lição da semana que vem nós vamos estudar sobre sofrendo por Cristo. Pessoal, curtam e compartilhem. Obrigado.